Olá, galera, tudo bom? Vamos corrigir então a nossa primeira lista de sociologia do ano de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. Nós estamos falando sobre o etnocentrismo e as relações entre as culturas, certo? As diferenças culturais versus o etnocentrismo. Vamos entender um pouco sobre o que é cultura. Cultura é o conjunto de conhecimentos, crenças, arte moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido por uma pessoa como membro de uma sociedade. Então, dentro da nossa sociedade, nós vamos adquirindo valores, costumes, crenças religiosas, artísticas, musicais, e tudo isso faz parte da nossa cultura. É algo bem particular e específico de cada lugar. Apesar de sermos todos da mesma espécie, a espécie humana, existe uma grande diversidade cultural entre as pessoas e as sociedades, nos diferentes lugares do mundo e momentos históricos. Então, apesar de sermos todos seres humanos, nós temos diferenças culturais, hábitos diferentes. Vamos tomar por base, por exemplo, a fazer uma reflexão sobre os hábitos alimentares. No México, é comum comer grilos chamados de chapulim. Olha o bichinho aí. Igualmente, outros insetos são pratos correntes em muitos países orientais. Grilo, formiga, e assim se segue um monte de inseto que a gente não comeria e tem maior asco sobre aquilo. Mas para eles isso é normal, faz parte da sua cultura. Na França, caracóis chamados de escargot são considerados uma fina iguaria. E eu não comeria nem pensando, nem pagando. Em alguns lugares da China, se come cachorro. Cachorro mesmo. Esse que está aí na sua casa. Que para muitos brasileiros são considerados membros da família. Já para os hindus, é proibido comer carne de vaca. Por quê? E os muçulmanos não comem carne de porco. Para o povo hindu, a vaca é sagrada. Para os muçulmanos, há determinações bíblicas que proíbem de comer a carne de porco. Então, aqui a gente vê as particularidades de cada cultura. O que é o etnocentrismo, então? Etnocentrismo é pensar que a própria etnia, seu próprio grupo, ocupa uma posição central, superior no mundo e que por isso os outros povos devem imitar, aprender, adotar os seus costumes. Como exemplo disso, nós temos aqui na charge aqui abaixo, os índios sendo catequizados pelos portugueses quando chegaram no Brasil. Esse é um grande exemplo. Nós poderíamos falar por um longo período aqui sobre a visão eurocêntrica de mundo, em que o europeu sempre quis impor a sua cultura, e principalmente aos índios, como uma forma da gente compreender o etnocentrismo. O etnocentrismo é justamente isso, é se colocar no centro, a sua cultura, a sua etnia é o centro, é a que é detentora da razão. E a gente viu que não tem ninguém que é detentor de uma razão. E cada cultura, cada país tem a sua cultura, tem seus hábitos e seus costumes. O etnocentrismo, por exemplo, foi responsável por muitos movimentos, como o nazismo, o fascismo, né? A questão da superioridade ariana sobre as demais nações, sobre as demais populações e etnias. A nossa menininha aqui ao lado, ó. Sabia que julgar outras culturas usando a sua como modelo é uma atitude bastante questionável, chamada de etnocentrismo? Certinho? Então, aqui a gente fez um resumo breve para a gente entender o nosso tema. Vamos para a atividade? Textos longos, né? Vocês vão encontrar lá no Enem. Fica tranquilo, vai ficar com a vista até perturbada. Mas vai dar certo, vamos treinando. Primeira questão. Lembro, a propósito, uma cerimônia religiosa a que assisti na noite de Santo Antônio, de 1975, quando, presente a uma festa em honra do padroeiro, lá há coisa assim bonita e simples, até que recitados as 5 dezenas de Ave Maria e os 6 Padre Nossos, chegou a hora do remate, com o canto de Salve Rainha.
O capelão começou a entoar, nesse instante, o hino à Virgem. Em latim, Salve Regina, Mater Misericordiae. E o que eu estranhei foi o seguinte, de pranto, sem qualquer hesitação pelos presentes. Depois veio o espantoso para mim. A reza também entoada, de toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim, eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos que eu vi mourejando de serventes nas obras do bairro estavam agora ali acaipirando lindamente a poesia medieval do responso. Olha que interessante. Aqui nós estamos falando, acho que, sobre como as culturas, né? Que não existe uma superioridade ali sobre aquela cultura. Aquele pessoal era muito simples, eram serventes, estavam serventeando, estavam trabalhando numa obra. E acabou aquela obra, eles foram então para aquela comemoração e ali eles estavam falando o quê? Em latim, uma língua que deveria, vamos dizer assim, ser de uma classe superior a eles, mas eles estavam ali entoando essa cantiga, porque fazia parte o quê? Da sua cultura, da sua tradição. O estranhamento do autor diante da cerimônia relaciona-se ao encontro de temporalidades que revelam permanências culturais, certo? Permanências culturais por quê? Porque essa cultura foi inserida em um dado momento nessa sociedade, principalmente no período da nossa colonização, né, com a presença dos padres jesuítas, com as missas que eram rezadas em latim, e isso permaneceu naquela sociedade e veio sendo trazido até os tempos atuais, certo? Então, aqui nós estamos no nosso gabarito da primeira questão, letra E. 2. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o que ele exemplifica, né? O que esse produto exemplifica? Difusão de hábitos alimentares. Percebe que a farinha, ela era algo dos nativos. E os portugueses começam a aperfeiçoar, né? Com a chegada dos portugueses e africanos, começam então a aperfeiçoar essa produção dessa farinha. Então, agora ela deixa de ser um produto apenas cultural dos nativos, mas é o que? Ela é difundida para outros lugares. O hábito de comer com a farinha, né? Usando a farinha, comer farinha, que vem o quê? Dos nativos indígenas e se difunde para outros lugares do mundo, a partir do quê? Da expansão do Atlântico, a expansão comercial, né? As navegações começam a levar, então, essa iguaria para outros lugares. Terceira questão. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda, é capa de revista, matéria de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em um sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Olha que situação.
No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. É interessante a gente ver aqui a questão do etnocentrismo, não colocado com relação simplesmente à etnia, mas à superioridade desse indivíduo, né? Vamos dizer, colocado como um ser perfeito, que essa sociedade e que as outras pessoas têm que buscar, essa perfeição. E quem disse, né, que existe essa perfeição? Pois bem, no texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica: contestação dos estereotipos consolidados. Então, eles estão aqui contestando. O que é contestar? Reivindicar, reclamar de algo. Estão contestando o quê? Os estereotipos, ou seja, os tipos, né, que são vendidos pela mídia, de que as pessoas têm que buscar e que esse é o estilo perfeito, o corpo perfeito, e que são consolidados como algo que tem que ser buscado por todos, é a perfeição, é isso que temos que buscar. Então, é isso que está sendo, então, pautado aqui no nosso texto. A respeito do conceito de cultura e etnocentrismo, assinale o que for correto. O etnocentrismo é um conceito criado a partir do conceito do evolucionismo, que considera inferior uma cultura por ela ser diferente. A gente falou bastante sobre essa questão aí de considerar a cultura inferior. Podemos considerar como cultura apenas os aspectos materiais da sociedade? Não. O relativismo cultural se contrapõe ao etnocentrismo. O relativismo cultural se contrapõe ao etnocentrismo. O etnocentrismo é a sua cultura, a sua etnia no centro. O relativismo é relativar, é pautar, pesar, balancear as outras culturas, certo? Então, eram as duas questões, então, que nós tínhamos corretas aqui, tá? A 1 e a 4. 5. É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Os índios Kapor discriminam os timbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque os outros comem coisas variadas, mas também pela maneira que agem à mesa, como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japoneses e as mãos por certos segmentos da nossa sociedade. Então, é bem interessante aqui a crítica, né? Como que o outro olha para a cultura do outro como algo muito errado, muito fora do normal. E aquele outro que está sendo visto por você também olha o seu estilo, o seu jeito, como algo também muito errado e muito fora do normal. Então, não tem como colocar uma cultura superior à outra. Cada cultura tem a sua particularidade. Vamos ver o que ele está pedindo para nós aqui. O processo de estranhamento citado com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre outros tem como causa qual é a causa dessa visão? O etnocentrismo recorrente entre as populações. Ou seja, a gente sempre olha o outro a partir do meu ponto de vista, da minha concepção de certo e errado. Ok, galera, muito obrigada pela atenção. Não deixem de deixar o like de vocês ali e colocar o nome, certo? Nome e série nos comentários para vocês poderem estar concorrendo. Beleza? Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijão.